Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a Machibud Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você puder, seja membro do canal. O valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal. E para ser membro, o link está na descrição do vídeo. E também nosso link de camisetas Chibud Fishing Wear, camisetas do lifestyle da pesca para o seu dia a dia, é no primeiro link da descrição do vídeo. Camisetas com qualidade da reserva, que é do Grupo Arezzo, muitas estampas, a gente sempre está lançando uma estampa diferente também, então com certeza vai achar alguma coisa que vai te agradar. Pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo, tá? Sobre uma matéria recente que rodou na internet, bombou ontem, né, essa matéria, que diz respeito a uma questão que a gente já vem abordando há bastante tempo, que é a isenção de até $100 nas importações via remessa postal, via correios, via correios internacionais que utilizem o sistema de correio, tá? A gente já citou isso aí faz bastante tempo, essa questão já, sei lá, o primeiro vídeo que a gente cita isso daí deve ter pelo menos uns 2 anos ou 3, que é a questão do decreto-lei, deixa eu até pegar aqui, do decreto-lei 1804 de 80, ok? Que versa sobre a isenção de itens até $100, ok? Até $100 você tem uma isenção. Isso é um decreto-lei, é uma lei que é um instrumento que hoje não existe mais, tá? Mas é um decreto presidencial que tem força de lei. Hoje não existe mais isso, né? Hoje as modificações e as proposições de leis têm que ser através de projeto de lei, ok? Ou alteração, né, de alguma lei. Vamos lá. A notícia que tem bombado aí, né, um clickbait fortíssimo que acaba atraindo as pessoas. A gente sabe que alguns influenciadores trabalham com clickbait, que é para pegar, né, pescar, né, a sua audiência. E o título lá do clickbait é uma grande derrota do governo, $100, caiu. Vários influenciadores já postaram isso, né, nesse último dia, mas sempre, né, nesse sensacionalismo. Vamos com calma, tá? Vamos com calma. É um grande passo, sim, é um caminho de uma grande vitória, e sim, o judiciário trabalhando do jeito legalista, né, constitucionalista, legalista, levando em conta o que está decidido, o que está na Carta Magna e nas suas alterações. Então, assim, esse é o caminho, e a gente acha que esse é um grande passo. Vamos explicar um pouquinho mais para vocês. A legislação, antes de ler a notícia e passar para vocês a notícia, vamos entender um pouquinho da legislação e como as coisas acontecem. Você tem uma lei, tá? Nesse caso é um decreto-lei, que esse decreto-lei é 1804 de 80, que fala em isenção de $100 para compras internacionais, ok? Independente de ser pessoa jurídica para jurídica, física para física, jurídica para física, etc, etc, etc. Ok? Então, se fala em $100. Por um bom tempo, isso foi meio que ignorado, mas muita gente, principalmente quem era advogado ou é advogado e teve a sua taxação, e aí você tem a questão da facilidade, por você já ser advogado, já está acostumado a fazer os pedidos, e isso eventualmente talvez não gerar um custo, porque você mesmo está advogando em causa própria, no caso dos advogados, né? Contestavam,
E ganhavam, pessoal, ganhavam. Várias pessoas ganharam sobre essa questão. Muita gente ignorava, acabava, olha, não vou entrar não vale a pena, o valor é pequeno, isso e aquilo, e aí muita gente também deixava para lá. Aí o que acontece? Existem normas infralegais, ou seja, elas estão abaixo da lei, que vinham sendo aplicadas. Seja o limite dos $50 e os seus vários entendimentos, etc, etc, etc. Mas a grande maioria que entrava caía em turmas, e a grande maioria das turmas dos juizados federais entendia que sim, é direito de isenção nos $100, porque a norma, a lei fala sobre isso. Você não consegue alterar uma lei através de norma interna, seja da Receita Federal, seja de quem for, né? Ministério da Fazenda, etc, etc, etc. Então, é os $100, tá? À luz da lei, à luz da legalidade, à luz da lei, a isenção é de $100. Então, o que acontece aqui? Agora sim a gente vai à notícia. Em decisão da Turma Regional de Uniformização, TRU, dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, compras internacionais até $100 serão isentas do imposto de importação. Lembre, vamos continuar aqui, depois a gente vai. Isso é fruto de uma ação tomada por um advogado de Curitiba contra a Fazenda Nacional após ser taxado, mais de uma vez, em remessas com valores abaixo do citado. A União submeteu um pedido de uniformização da interpretação da lei à TRU. O que é esse TRU? Tribunal Regional de Uniformização. Então, você tem muita demanda sobre uma mesma questão. Então, você faz uma uniformização, né, como se você gera uma jurisprudência que seria uma jurisprudência vinculante, ou seja, ela pacifica o entendimento do Tribunal Regional Federal, direcionando que todas as decisões sobre esses casos que versam sobre a mesma questão tenham a mesma decisão, e isso seria a pacificação do entendimento sobre aquela questão, tá? Então a União submeteu ao TRU. No documento, a União sustentou-se que a posição da turma paranaense contrastou com a interpretação adotada pela 5ª turma recursal do Rio Grande do Sul, tá? Então, assim, a União, para tentar no seu argumento, a União utilizou um entendimento de uma outra turma, que seria essa 5ª turma recursal do Rio Grande do Sul, para tentar mudar o entendimento e que isso ficasse pacificado. Turma essa, do Rio Grande do Sul, que ao julgar caso semelhante, concluiu que no regime de remessa expressa não se aplica a isenção do imposto de importação nas remessas postais internacionais de até $100, definidas pelo Decreto-Lei 1804 de 80, tá? Porém, a TRU rejeitou o incidente de uniformização. O juiz Andrei Pitten Veloso, relator do processo, salientou que deve prevalecer o entendimento estabelecido no acórdão da 1ª turma recursal do Paraná. E isso dá a vitória, dá a uniformização em torno dos $100 de isenção, ok? Além disso, o magistrado complementou em seu parecer: não vejo motivo para restringir o alcance da isenção estabelecida no Decreto-Lei 1804 de 80 aos bens entregues pelos Correios, pois é exatamente a ilegitimidade das restrições impostas pela portaria
156 de 99, tá? Uma portaria, ou seja, uma norma infralegal que impõe restrições, tá? Que fundamenta o entendimento jurisprudencial de que a isenção deve ser aplicada para importações de até $100, mesmo quando o importador é uma pessoa jurídica. O exportador é uma pessoa jurídica. Então, mesmo que a loja lá seja uma pessoa jurídica, você sendo uma pessoa física aqui, o entendimento é que os $100 estão abrangidos pela norma vigente, ok? Ao decidir ao favor do autor da ação, Veloso enfatizou que a recorrente, no caso a União, não tem razão em argumentar que é impossível aplicar a isenção do imposto de importação prevista no Decreto-Lei 1804 de 80 nas operações realizadas sob o regime de remessa expressa internacional. Então vamos trocar isso aí em miúdo, pessoal. Grande vitória, principalmente para o pessoal da quarta região, né? Do TRF4, né? Que já tem uma pacificação sobre essa questão. E isso gera um entendimento, vamos dizer, talvez não seja o termo jurídico mais correto, mas que seja um entendimento qualificado que pode servir de pleito para outros recursos em outras regiões. E tudo isso pode disparar uma subida disso ao Tribunal de Justiça, TSJ e o Tribunal Superior de Justiça e ao STF, tá? A fim de pacificar esse entendimento. Logicamente, vai ter muita militância jurídica envolvida, vai ter muito lobby, tá, envolvido nisso, mas enquanto isso, mais uma vitória na questão de quem está sendo taxado, né, poder entrar no Tribunal Especial Federal, tem que ser federal, tá, porque se trata de imposto federal, e questionar essa taxação, esse imposto, levando em conta sempre a base de defesa, pessoal, sempre vai ser esse Decreto-Lei 1804 de 80, ok? Que é ele que fala sobre os $100, tá? Ele que fala sobre os $100. Então, sempre essa vai ser a defesa. E isso daí, andando um pouco mais, caminhando um pouco mais, existe uma tendência que se pacifique isso nos diversos tribunais regionais, né? Então são várias regiões, vamos dizer, jurídicas no Brasil. Então cada região tem uma abrangência, e quanto mais regiões unificarem, tá? Uniformizarem, ou seja, criarem jurisprudência no sentido desse entendimento, mais forte fica a nossa questão, né? Inclusive, não sei, aí o pessoal da área jurídica pode nos ajudar, se pode existir uma notificação do Tribunal de Justiça, né, do Tribunal Regional Federal, para diretamente com a Receita Federal, a fim de que cesse essa cobrança, tá? Então, assim, eu não sei se é possível isso, mas se fosse possível seria muito bom, porque isso começaria a gerar, não gerar obrigação de pagamento, né? E com isso a questão de ir resolvendo as coisas regionalmente com relação a essa questão do imposto. Outra coisa que a gente... outra coisa.
Pessoal, isso não é só sobre o remessa conforme. Tá? Isso não é só sobre o remessa conforme. Esse é um regime geral. E sobre o regime geral, você incide essa questão dos impostos. Ah, o remessa conforme pode ser abrangido por isso? Pode. Mas não é só o remessa conforme. O remessa conforme, lembrando, é um compromisso de algumas lojas, no sentido de você fazer o recolhimento antecipado dos impostos. Esses impostos você já paga no ato da compra e você tem uma celeridade no andamento do processo, né? Vamos dizer assim, do processo. Mas tudo isso a gente precisa que tenha uma movimentação social, isso reverbere, né? Então, essas matérias de clickbait que a gente citou aí no começo fazem parte de um grande mobilização, e isso tem seu valor, né? E eu acho que isso precisa começar a ganhar um pouco mais de notoriedade, de divulgação, de abrangência, no sentido de que tenha uma pressão social, social mesmo, né? De nós compradores, independente da classe social, independente de direcionamento político, no sentido de se fazer valer a lei, né? Se alguém quer que isso mude, que mude da forma certa e tenha adesão popular para isso. Logicamente, é uma medida extremamente impopular. Você alterar um limite de isenção de um imposto, principalmente hoje em dia no mundo globalizado, né, de que você tem acesso a comprar produtos que você vai se beneficiar de uma isenção de imposto. Ah, mas isso deixa de arrecadar para o país, isso deixa de arrecadar para a indústria nacional, isso é uma concorrência desleal. Se isso acontece, a indústria, o comércio, né, os sindicatos, eles precisam mobilizar os seus deputados a fim de que, através de projeto de lei, isso seja alterado. Só que isso é extremamente impopular. Então, o que tem acontecido? Na base da canetada. A base da canetada é algo infralegal, né? E tem se mostrado que tem perdido. Inclusive num sentido de pacificação de entendimento, né? Que é isso que aconteceu lá no TRU, né? Da 4ª região. Então, assim, parabéns ao pessoal do TRU da 4ª região e de todo mundo que tenha entrado com a ação e ganhado nos juizados especiais federais. Com certeza houve um aumento de arrecadação, houve um aumento de demanda dessas reclamações, tanto que provoca um pedido de unificação, uniformização, que é basicamente uma jurisprudência, né, vinculante nas decisões. E aí a ação proposta pela União, nesse caso, visando uma uniformização, né, uma pacificação no sentido de que, sim, isso não se aplica, saiu pela culatra, né? Sim, isso se aplica e não é $50, é $100. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.